querem buscar ajuda em alguma coisa. Isso foi Deus que colocou dentro do nosso coração. O texto de Eclesiastes fala que Deus colocou dentro de nós a eternidade, o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Seja cristão, seja incrédulo, seja de qualquer religião, ou de qualquer crença, de qualquer raça ou de qualquer cor, todos têm um vazio dentro do coração que só é preenchido pelo Senhor Deus e o Espírito de Deus. A instituição igreja não tem poder para preencher o vazio de pessoa nenhuma, nem essa igreja, nem qualquer outra religião. Mas existem algumas pessoas que se aproveitam disso, desse vazio do coração do homem, e querem de alguma maneira usar esse vazio para ganhar algum proveito. Era o que estava acontecendo aqui com o pessoal de Éfeso. E aí então houve uma confusão lá, houve um movimento lá, e aí houve uma transformação de mentes e corações, e muita gente entendeu que o vazio do coração não estava ligado a uma pessoa, ao que ela fez ou deixou de fazer, a uma igreja, ao que ela fez ou deixou de fazer, a um governo, ao que ele fez ou deixou de fazer, a nada, mas está ligado a Deus. Esse vazio no coração está ligado a Deus. E aí então o apóstolo Paulo escreve para essa igreja e fala: eu me ponho de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, ou seja, que é a origem de tudo e para todos nós. Eu me coloco de joelhos diante de Deus. Ele é a origem. Nele começam todas as coisas. Nele tudo começa, nele tudo inicia. Deus é a origem, Ele é o Gênesis, Ele é o princípio. As coisas começam em Deus. E aí o apóstolo Paulo fala: eu coloco-me de joelhos diante daquele que faz as coisas iniciarem. Eu não me coloco de joelho diante de uma estátua. Eu não me ajoelho, eu me coloco de joelhos diante de pessoas, de instituições. Eu me coloco de joelhos diante de Deus, do Pai, o qual tem um nome, ou chama o nome toda a família. Seja espiritual nos céus, seja natural na terra. Eu me coloco de joelho diante daquele que é poderoso para começar coisas. Daquele que origina tudo. Daquele que é a solução para todas as coisas. Deus é a solução para as nossas vidas, amém? Eu me coloco de joelhos diante do Senhor, do qual recebe o nome toda a família, ou todas as criaturas, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder. No íntimo do seu ser, com poder. Mais uma vez está falando aqui do homem interior, está falando daquilo que é interno, está falando daquilo que acontece por dentro. Quem tem poder para mudar o interior do homem? Sabe, amados, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Estudo, leio, busco, me exponho a ela. Busco praticar a palavra de Deus 24 horas por dia na minha vida. Divido a palavra de Deus com outras pessoas, a palavra que eu recebi, porque o que eu recebi eu também entrego, mas isso não é garantia de que o seu coração vai mudar. Eu vou até além, nem é garantia de que o meu coração vai mudar, porque uma palavra, para ser palavra de Deus, ela precisa estar potencializada pelo Espírito de Deus. O erro está quando eu leio a palavra como uma palavra. Ela vai só ser uma palavra, mas se o Espírito de Deus, que é o Espírito que gerou a palavra, que produziu essa palavra, Ele está sobre a minha vida, quando eu leio a palavra, aí ela se torna a palavra de Deus. Por isso que tem incrédulo que lê a palavra e não, de alguma maneira, é atordoado por essa palavra, não é abalado por essa palavra, não é transformado por essa palavra. Então a palavra do Senhor, para ela produzir mudança em nossas vidas, ela precisa estar acompanhada do Espírito de Deus, que é o Espírito que inspirou essa palavra, e essa inspiração, ou esse sopro do Espírito, ao ler essa palavra, ela vai produzir em nós aquilo que é para o qual essa palavra ela foi lançada, e ela não voltará para o Senhor vazia, ela produzirá o efeito dela. A palavra do Senhor não pode ser confundida como uma frase de para-choque de caminhão. Ainda tem isso, né? Frase de para-choque de caminhão. Você está andando na rua, e numa estrada, e tem aquelas frases. A palavra de Deus não pode ser confundida com um post
nas mídias sociais. É só um post. Ela não pode ser confundida com um pensamento de um autor ou com um pensamento de alguma frase bonita que traz uma mensagem de esperança. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E se Deus falou aquilo, tem alguma coisa ali que é poderosa para transformar a minha vida. É exatamente isso que Paulo está falando. Que dentro do íntimo, por meio do Espírito, Cristo habite no coração de vocês através da fé. Porque se você crer em Deus, através do Espírito Santo, as coisas vão acontecer na sua vida. Nós servimos a um Deus que é capaz de fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Servimos a esse Deus. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos aqui que foram casados, que receberam uma palavra no dia do seu casamento? O pastor pregou ou alguém falou alguma coisa? Quantas palavras são faladas em casamentos? E quantos casamentos acabam, mesmo quando palavras são faladas? É ou não é? E por que a palavra que foi falada, ela não produz a função ou o efeito para o qual ela foi lançada? Muita gente prefere dizer que é falha da palavra, mas a palavra do Senhor, ela não falha. Então qual é a solução, qual é a resposta, qual é a definição para essa crise que alguma pessoa pode ter diante disso? É que a palavra do Senhor, ela é espírito e é vida. João capítulo 6 falou isso. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então se eu quero entrar naquela palavra, eu tenho que entrar naquele espírito. Já falamos aqui, né? Qual o tipo de espírito que nós somos. Os discípulos, quando passaram por um lugar lá e que não atendeu bem a Jesus, eles falaram: quer que a gente mande chover fogo do céu para matar todo mundo? Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois? Calma, não é assim não. Lá agora na terra prometida, quando os espias foram olhar aquela terra, todo mundo voltou dizendo: é muito perigoso, desanimando o coração do povo. Caleb não. Aí Deus vira e fala: Caleb vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele tem um espírito diferente. Então de que espírito você é? Porque a palavra, para chegar no teu coração e produzir um efeito diferente, ela precisará ser acompanhada do espírito que está na palavra. Posso ouvir um amém? Então não é só ter a palavra. Um bom comunicador pode ter a palavra. Então cuidado quando você está ligado ou associado a um monte de palavra que é lançada, né, nos vários e diversos meios de comunicação, nas mídias sociais, na televisão, na internet, ou nos para-choques de caminhão, ou nas capas ou contracapas de livros. São palavras. Qual o espírito que está por trás daquilo? O que está acontecendo por trás? O que está se movendo por trás? Qual é o espírito que está naquela palavra? Porque se é o Espírito de Deus que está sendo liberado naquela palavra, vai produzir um efeito. E é isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. Olha, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça vocês dentro do seu íntimo, com o poder que vem dele, por meio do Espírito Santo dele, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, e vocês possam compreender, junto com toda a igreja, com todos os santos, o tamanho, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do que Cristo fez por vocês, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você quer a plenitude de Deus na sua vida? Aleluia! Irmãos, eu só prego a palavra, que já é uma honra, e a Bíblia fala que isso é maravilhoso demais. Mas tem o Espírito que convence da palavra. Tem o Espírito da verdade que testifica da palavra. Tem o Espírito da verdade que faz com que essa palavra, ela se torne uma palavra ativa, real, produtiva. E de que maneira essa palavra se torna ativa, real e produtiva no seu coração? Não depende de quem prega. Depende da manifestação do Espírito Santo associado à sua fé. Verso 17. Efésios 3,17. Para que Cristo habite no seu coração mediante a fé. Eu poderia dizer numa linguagem
menos crentez dizer o seguinte, que a palavra de Deus pega se você tiver fé, se você acreditar nela. Se você quer viver a palavra de Deus, acredita na palavra de Deus. Se você quer experimentar o poder da palavra de Deus, acredita na palavra de Deus. Talvez muitos desacreditem, muitos sistemas, muitos formatos que são engendrados por mentes habilidosas venham a trazer algumas linhas de entendimento que são sedutoras. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a palavra da verdade que não falha. Então por que relacionamentos são destruídos, casamentos são destruídos? Ontem tivemos aqui o Ministério de Casais, MIPAV, se relançando, e falamos sobre os objetivos do Ministério de Casais. Mas por que muitos casamentos são destruídos? Porque eles podem pensar que tem a palavra, mas não tem a palavra. E eu digo isso com a autoridade de quem sofreu uma destruição nessa área e que passou pela restauração e reconstrução nessa área. Então não é uma teoria, é uma prática, é uma coisa real, para que com o consolo que eu fui consolado eu possa consolar, para que com o aprendizado que eu aprendi eu possa ensinar, para que com aquilo que eu recebi eu possa entregar. Então o que acontece? Se você colocar a palavra de Deus em prática, ela vai se tornar real na sua vida. Se você crê na palavra de Deus, ela vai se tornar real na sua vida. E o que vai acontecer? Você vai experimentar todas as promessas de Deus que estão descritas na palavra. Ora, porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Paulo está dizendo, eu peço, mas eu não posso fazer nada. Eu estou pedindo, mas eu não posso fazer nada por você, não posso. Mas tem alguém, aquele é capaz de fazer muito mais do que até o que eu estou pedindo. Porque quando a gente intercede coisa boa para a vida do irmão, amém, querido? Ninguém vai interceder coisa ruim para o irmão. Isso não é intercessão. E Deus nem ouve o que você deseja de mal para o seu irmão pedindo para ele. O Espírito de Deus chama você para amar, para ser misericordioso, para abençoar. Então a gente tem que saber de que espírito nós somos. O Espírito de Deus é o Espírito da misericórdia, da graça, do perdão, da aceitação. É o Espírito que nos leva a viver uma vida, leve. Uma vida leve às vezes cheia de problema, mas você vai vencendo a todos eles e vai superando a cada um deles. Eu pessoalmente acho que se eu tirasse assim uns 6 meses de férias, assim, no Emirado distante árabe, lá no meio do mato, sem celular, sem internet, eu acho que eu poderia me sentir menos aliviado. Mesmo assim eu ia orar, eu ia lembrar da igreja, aí eu ia ficar intercedendo pela tua vida, aí pesa, né? Nem sempre a gente está tão disponível para poder ser tão sorridente, porque é um encargo, há um peso, e aí de mim se não orar pela tua vida. Já pensou nisso? Que encrenca que eu me meti? O que é o chamado? Jesus Cristo. Eu não consigo me livrar do João Quilim. Jesus! Oro para ele passar na faculdade, oro para ele poder ter um relacionamento amoroso, feliz na presença de Deus. Eu oro para ele poder continuar firme, para ele poder ser um bom médico. Oro para ele ser um crente fiel na igreja, encher a igreja de barrigudinho. Oro para ele se dar bem com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, se dar bem na igreja. Oro para ele trabalhar, se esforçar, usar os talentos dele, para ele não ter crise de desviar da fé na faculdade. Isso é só o João, e vamos lá, posso ficar meia hora falando dele. É uma perturbação na minha mente. João, você é uma perturbação na minha vida. É por isso que Deus chama algumas pessoas para serem eternamente perturbadas. E Deus derrama graça. E aí quando a gente vive a palavra do Senhor, a gente sabe que a gente só pede. Mas, como diz o verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É Ele que seja a glória. Porque é Ele que faz. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu me mato, eu me dedico, eu me ponho de joelhos. Mas quem faz é o Senhor. Houve uma época onde alguns... Eu não vou falar qual era a classificação deles, que eu vou esquecer. Mas uns monges, se eu não me engano da Idade Média,
entre 1200, 1100, 1300, eles entendiam que através do autoflagelo eles purificariam a sua própria alma. E eles então, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua limitação diante de um Deus santo, se colocavam em pé, em cima de estacas de madeira ou de postes, equilibrando as suas pernas naquele lugar, totalmente nus. Se cobriam de mel, de melado, se flagelavam com chicotes e eram picados pelos insetos. E eles diziam: assim eu estou fazendo alguma coisa para me purificar diante de Deus. Eram crentes, mas com uma doutrina errada, achando que o que eles faziam ia trazer de alguma forma uma aproximação de Deus. Não há nada que a gente faça que possa mudar a tua história. Só quem muda a tua história é o Espírito Santo de Deus. Não há nada que eu possa fazer que muda a minha história. O que muda a minha história é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu me aproximo do Espírito de Deus, mais eu vejo que a obra é do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quanto mais eu me aproximo dele, mais ele vai agindo na minha vida. Então meu papel é me aproximar dele, é chegar para perto, é chegar para o lado, é estar do lado dele e falar: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia da minha vida. Porque quanto mais eu faço isso, mais aquele que é capaz de fazer infinitamente tudo quanto eu peço ou penso, vai fazer as coisas na minha vida. E Paulo era o cara, né? E ele fala: vocês pensam que são de Paulo? Vocês não são de ninguém, são de Cristo. Eu oro, mas quem resolve é o Senhor. Há uma distorção de que há ídolos que resolvem problemas de pessoas. Essa semana eu estava andando com uma pessoa em determinado lugar, não vou falar, mas estava vendo um determinado espaço e estava falando ali: poxa, mas o que é aquilo ali? Ah, tem uma marca, e aquela marca é poderosa. Não precisa nem dizer o nome, a pessoa já conhece o nome pela marca. Por exemplo, a Paulinha está com uma blusa aqui, eu conheço a marca da blusa da Paulinha. Talvez você não conheça, mas eu conheço. É da Náutica. O Vitor está com uma blusa aqui, ele tem uma marca. Talvez você não conheça, mas é da Reserva. Quem mais gastou dinheiro aí com coisa de marca? Eu tô vendo a marca ali. Eu também tenho marca aqui. A gente vai usando as coisas de marca. E a gente fala: se aquela marca tá ali, aquela coisa é boa. Não é assim que a gente pensa? É só isso. Just it. Só isso. É só a marca que vale. E a gente traz isso para a nossa realidade de fé. Eu vou na igreja e resolve. A campanha de leitura bíblica, estão fazendo a campanha de leitura bíblica, hoje é Josué capítulo 6. Aí você pega Josué capítulo 6, vai fazer a leitura. Eu vou falar com autoridade porque eu já fiz isso algumas vezes, alguns anos atrás. Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 6. Leitura de hoje tem que ler, né? Tem que ler porque está na Bíblia, a igreja orientou, eu vou ler. Josué capítulo 6. Aí eu aperto o botão 2 vezes. 1 vez e meia, 2 vezes. E começa. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: sabe que entreguei nas suas mãos Jericó, rei de muita guerra. Marcha uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada um sua trombeta, chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todas as vezes ao redor da cidade. Quando o sacerdote toca a trombeta, quando a trombeta soar, logo toca pra lá. Ah, acabei, já li Josué capítulo 6. Fiz o que tinha que ter sido feito. Fez ou não fez? Fez. Não leu? Eu não li. Então eu posso fazer a coisa não fazendo a coisa, entendeu, varão? Então eu posso ter uma marca, mas aquela marca não ser tão fidedigna assim. Eu posso até mostrar uma coisa que eu fiz. Eu posso depois no final do ano falar: terminei a campanha da leitura bíblica. Tomara que todos terminem. Mas de fato você leu a Bíblia? Você está me entendendo? Então às vezes tem coisas que representam coisas, a gente está mais preocupado no que aquilo representa, no que a própria coisa
E Deus está preocupado com o que aquilo é e não o que aquilo representa. Por quê? Eu oro para que Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, lá dentro. Quem toca lá dentro é só o Senhor. Quem muda lá dentro é só o Senhor. Quem fortalece no íntimo é só o Senhor. Quem habita no coração é mediante a fé o Espírito Santo. Então não tem como mudar isso. Agora, naturalmente, o que é de fora vai representar o que é de dentro. Tem gente que quando o time ganha, bota logo, né, a camisa do time para mostrar: o meu time ganhou. E tem que aproveitar mesmo, porque ganha hoje e perde amanhã. Então, bota a camisa porque é raro, né? E ainda é obra de um flamenguista, Wagner Amor. Aí o pessoal usa a blusa do esporte. Ah, meu time ganhou. Daqui a pouco perde, fica tranquilo. Eu tenho a blusa do esporte. Então a gente vai botando a marca. O meu time é campeão. O João, Diácono João, se você bater nas costas dele, ele vai sair daqui realizado hoje. Ele vai dizer: eu sou tricolor, tô com as costas quentes. A gente quer mostrar, quer representar. E Deus está falando: eu vou trabalhar no teu íntimo, eu vou trabalhar no seu ser. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim, ó: cão que late. Então quem precisa mostrar muito é porque não é. Eu sou Flamengo, não preciso ficar falando muito. Eu acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer a mensagem, né? Quem precisa mostrar muito, quem precisa fazer muito esforço, quem precisa, né, fazer muita propaganda, não é, Arnaud? Você é minha inspiração a cada dia, né? A gente, quando já tem, é fato. A Bíblia tem alguns textos incríveis e um deles é: o coração alegre formoseia o rosto. Então quando você está feliz, você fica bonito. Então a beleza, ela não é estipulada pelos valores da sociedade ou pela ditadura da beleza feminina, que tem que fazer isso, fazer aquilo, usar isso, usar aquilo. Não, a beleza está sendo estipulada pelo próprio coração. E quem trata do coração? Só o Senhor.